Hoje a gente vai continuar a segunda parte da aula de sistema digestório, falando mais propriamente dito da digestão e do metabolismo envolvido na metabolização dos nutrientes e substâncias que são absorvidos pelo corpo, e também falar sobre nutrição e todas as questões sociais e de saúde que envolvem a questão nutricional e que caem nos vestibulares com muita frequência, beleza? Então, prestem bastante atenção nessa aula. Se quiserem revisar as questões de bioquímica que a gente abordou no início do ano, sobre metabolismo dos carboidratos, a respiração celular, é muito importante para entender de modo geral essa aula aqui, beleza? Então, começando a aula, a gente vai falar sobre fígado, que a gente não mencionou na aula passada, tudo bem? Então, o fígado, ele apresenta inúmeras funções, né? O metabolismo hepático é bem complexo, ele está envolvido em muitas questões endócrinas, questões sanguíneas de produção de fatores de coagulação, desintoxicação do organismo, metabolização de drogas, medicamentos, álcool. Então, assim, o fígado produz inúmeras proteínas e substâncias que vão atuar em diversas partes do corpo. Então é muito importante vocês saberem as principais funções do fígado, porque o fígado é um órgão essencial para o funcionamento, para o equilíbrio corporal, para a homeostase. Então qualquer doença que acometa o fígado geralmente é uma doença grave, tá bom? Que deve ter uma intervenção aí precoce se não tiver tratamento, se não tiver cuidado com as doenças do fígado, seja um câncer, uma cirrose, pode levar o paciente, o indivíduo, tá bom, ao óbito. Então, é muito importante o cuidado com o fígado, com a saúde hepática, para que essas doenças não leve a pessoa acometida a uma gravidade maior. Beleza? Então, começando, a gente vê aí, eu coloquei uma figura para vocês terem uma noção do tamanho do fígado aí, da anatomia dele. Então, é um órgão ali abdominal que está no quadrante direito, tá bom? Superior direito do abdômen. Ele fica localizado bem abaixo das últimas costelas torácicas, tá bom? Então, assim, é um órgão muito importante. E abaixo dele vocês conseguem visualizar essa bolsa verde aí, ó, que se chama a vesícula biliar. Essa vesícula biliar absorve, armazena a bile, os sais biliares produzidos pelo fígado. Então, quando há digestão da gordura, como eu falei para vocês na semana passada, essa vesícula biliar libera a bile, e a bile vai emulsificar a gordura, né, quebrando ela em vários pedacinhos, que aumenta a superfície de contato para a ação das lipases pancreáticas, tá bom? Então a lipase vai atuar na quebra da gordura, mas a bile facilita essa digestão, beleza? Então, vocês conseguem visualizar aí as microvilosidades intestinais. Olha aí, a gente consegue ver os vilos, as microvilosidades aí do intestino delgado. Vocês conseguem perceber inúmeras redes de capilares e vasos linfáticos que vão estar presentes aí, ó, nessas microvilosidades, e a maior parte das substâncias absorvidas por esses capilares vão para a veia porta hepática. A veia porta hepática vai absorver todos esses nutrientes e levar lá para o fígado. Então o fígado vai atuar como um fiscal dessas substâncias, no qual ele vai identificar qual substância é nociva para o organismo e fazer a desintoxicação, a metabolização. Por isso, muitas indústrias farmacêuticas que fazem o uso de medicamentos, né, que produzem os medicamentos, elas já sabem o que o fígado vai transformar aquele medicamento. Então muitas usam um princípio ativo que quando sofre a metabolização, ele se torna numa substância quimicamente ativa que vai fazer a ação terapêutica do remédio, tá bom? Então tem muitos medicamentos que, se não tiver a via adequada para o uso desse medicamento, ele não é metabolizado pelo fígado e ele não vira o princípio ativo adequado. Então, a indústria farmacêutica já sabe
dessa veia porta hepática, desse sistema porta aí, que o fígado vai atuar na metabolização. Então, continuando, a gente consegue visualizar as principais funções do fígado. O fígado vai atuar na desintoxicação do organismo, como eu falei para vocês, na metabolização dos medicamentos, tá bom? O fígado também vai atuar no metabolismo das proteínas, tanto na degradação de proteínas, como no metabolismo da ureia, como a gente vai mencionar mais para frente. E o fígado também atua no metabolismo dos lipídios, atua também no metabolismo dos carboidratos. Eu falei para vocês lá na aula de respiração celular do armazenamento do glicogênio hepático. Então, o fígado atua no metabolismo de carboidratos em conjunto também com o metabolismo dos carboidratos nos músculos, tudo bem? O fígado produz a bile, como eu mencionei anteriormente para vocês. O fígado atua no metabolismo da bilirrubina. A bilirrubina é uma substância produzida a partir da degradação de hemácias, tudo bem? Então as hemácias são degradadas e aí produz a bilirrubina. A bilirrubina vai ser excretada tanto na urina como nas fezes. Então a bilirrubina aí vai ser sintetizada pelo fígado. O fígado também atua no metabolismo do álcool. Então as pessoas que são alcoólatras, né, têm um alcoolismo crônico, acaba agredindo muito o fígado, porque o fígado que vai ficar responsável por desintoxicar esse álcool todo, né? Então o fígado tem umas enzimas específicas que vocês vão conseguir, quem for da área da saúde vai estudar melhor na faculdade. É uma enzima chamada P450, tá bom? Mas vocês não precisam gravar isso agora. O fígado também tem uma função muito importante na coagulação, que ele produz os fatores de coagulação, muitos fatores de coagulação, não todos, tá bom? Alguns fatores são produzidos pelo endotélio vascular, e esses fatores de coagulação, como a protombrina, vai atuar em várias partes do corpo, possibilitando a coagulação sanguínea. O fígado também atua na produção de proteínas de transporte, como a albumina, por exemplo, é o fígado que produz a albumina. O fígado também produz inúmeras outras lipoproteínas que vão atuar na síntese, no transporte de substâncias pelo corpo, como as globulinas, albumina e muitas outras proteínas que vão atuar como transporte no plasma sanguíneo, beleza? E inúmeras outras funções hepáticas que são muito importantes que esse órgão realiza. Então eu coloquei de início o metabolismo das proteínas, né? Então a proteína na dieta que vocês vão ingerir a partir da alimentação, a primeira degradação das proteínas ocorre no estômago, né? Pela pepsina, como a gente mencionou na semana passada. Então essa pepsina vai atuar nas proteínas, degradando, quebrando essas proteínas em aminoácidos. Lembra que as proteínas são junções de aminoácidos, então as cadeias de aminoácidos vão formar peptídeos e a junção de peptídeos vão formar proteínas. Se você quebra a proteína, você vai formar aminoácidos, né? Que muitas enzimas vão quebrar em peptídeos, mas depois vai ter as peptidases que vão quebrar em aminoácidos. Então, assim, esses aminoácidos vão ser absorvidos pelos capilares aí e eles vão integrar as vias de metabolismo. Esses aminoácidos podem ser usados para sintetizar proteínas do próprio corpo. Então, por exemplo, as proteínas musculares, as proteínas que são usadas pelo nosso corpo vão usar os aminoácidos absorvidos na dieta. Então, as pessoas que têm carência de ingestão de proteínas, não fazem ingestão de proteínas, não conseguem absorver aminoácidos e, consequentemente, perde a massa proteica que existe, que tem no seu corpo, né? Então, esses aminoácidos também vão ser degradados no fígado caso haja excesso e não sejam usados. Então, esses aminoácidos vão sofrer um processo de desaminação, tá bom? E transaminação. Esses nomes complexos vocês não precisam gravar, mas o processo de desaminação é basicamente perder o grupamento amina do aminoácido, tudo bem? Então, ele vai perder o grupo amina, que é o NH2, lá na química orgânica. Vocês já devem ter aprendido isso. Então, esse amino vai perder o grupo amino do aminoácido e formar a ureia, beleza? Bom, aqui eu coloquei para vocês só para conhecerem, não precisem gravar esse ciclo,
mas esse é o chamado ciclo da ornitina. Esse ciclo da ornitina vai pegar o amino da desaminação do aminoácido e ele vai degradar esse aminoácido produzindo a ureia. Olha a ureia lá em cima, ó. Aquilo ali é a fórmula molecular da ureia, tudo bem? Então, assim, esse ciclo da ornitina que acontece nos hepatócitos, aí vocês conseguem ver a matriz mitocondrial, esse todo ciclo vai degradar os aminoácidos e produzir a ureia. Essa ureia vai ser excretada pelo sistema renal, tudo bem? Para diminuir a toxicidade no nosso organismo, beleza? Bom, continuando as questões de metabolismo, um metabolismo muito importante é o metabolismo dos lipídios, tá bom? Eu falei para vocês da ação das lipases, a lipase pancreática aí atuando na quebra da gordura e a ação dos sais biliares para emulsificar e facilitar a degradação dessa gordura, tudo bem? Desses lipídios. Então, os triacilgliceróis ou triglicerídeos, que são lipídios, né, vão ser degradados em ácidos graxos e glicerol, tudo bem? Esses lipídios, de início, eles vão formar uma estrutura chamada quilomicron, que vocês conseguem ver uma bolinha azul aí com núcleo esverdeado. Vai ocorrer a primeira absorção desses lipídios, desses ácidos graxos, armazenados em quilomicrons, tudo bem? E depois vão ser transportados aí pelas lipoproteínas pelos capilares sanguíneos, tudo bem? Até o tecido adiposo. Então, assim, basicamente, bem facinho assim para vocês entenderem, bem complexo, bem fácil, é a degradação desses triglicerídeos em ácido graxo e glicerol pelas lipases, sendo facilitada pelos sais biliares. Ocorre a absorção, forma quilomicron, e depois desse quilomicron, essas substâncias vão para os capilares sanguíneos e depois transportados pelas lipoproteínas para o tecido adiposo, beleza? Bom, um tipo de lipídio, uma gordura que é muito mencionada é o colesterol. Gente, o colesterol não é vilão do nosso corpo. O colesterol é muito importante para o nosso corpo. A gente precisa produzir colesterol. Esses ácidos graxos, esses lipídios absorvidos na dieta, né, na alimentação, eles vão para o fígado e o fígado vai produzir o colesterol, tudo bem? Claro, se você tiver uma dieta que há muita gordura, você coma muita gordura, logicamente o fígado vai produzir muito colesterol. E aí é nocivo para o organismo, prejudica a nossa saúde, tudo bem? O colesterol é muito importante para quê? Para sintetizar hormônios sexuais. Então o colesterol é o princípio ativo de produção da progesterona e da testosterona. O colesterol também é muito importante para a síntese da vitamina D. Então a vitamina D é produzida a partir do colesterol, tá bom? E a função mais importante do colesterol, que é a síntese das membranas plasmáticas das células. Então toda célula do organismo tem colesterol na sua membrana plasmática, tudo bem? Então, assim, o colesterol é muito importante, mas ele está relacionado a muitas doenças. Por quê? Por causa do ritmo de vida e da alimentação não saudável que a população vem tomando como estilo de vida ultimamente, e aí desequilibra esse metabolismo lipídico e predispõe a inúmeras doenças cardiovasculares, que virou um real problema de saúde pública, né? Então aí, outro nomezinho bem comum, né, que vocês já devem ter ouvido falar, é do tal de mau colesterol e bom colesterol. Vamos desmistificar isso aí. Na verdade, o LDL e o HDL, gente, são transportadores do colesterol. O LDL é o Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de baixa densidade. Ela é tida como o mau colesterol. O HDL é o High Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de alta densidade.
ela é tida como bom colesterol. Por que que eles são tidos como mau colesterol e bom colesterol? Bom, quando tem alta densidade de lipoproteína, de LDL, quer dizer que o número de colesterol que está vindo do fígado para os tecidos é muito alto, que o LDL vai fazer esse transporte, essa lipoproteína vai fazer o transporte do fígado para os tecidos, tudo bem? Então, se o fígado está produzindo muito colesterol a partir da ingestão de muita gordura, vai aumentar a quantidade de LDL, tudo bem? O HDL vai fazer o caminho contrário. O HDL ele faz a captação do colesterol em excesso, tá bom? Do tecido e leva para o fígado metabolizar, tudo bem? Bom, quando ocorre a síntese exagerada de colesterol, aumenta a quantidade de LDL para transporte desse colesterol. Se o LDL acumula, há o cúmulo desse LDL, ele começa a ficar agarrado, armazenado nas paredes das artérias, tudo bem? Das arteríolas. E aí ele começa a oxidar, ser oxidado, tudo bem? E formando as placas ateroscleróticas, tudo bem? Nas paredes das artérias, podendo obstruir essas artérias. Então o LDL começa a ser armazenado, a ficar acumulado nas paredes das artérias, tudo bem? Ele sofre um processo oxidativo, muito pela questão imunológica dos macrófagos ali presentes. Isso é um processo bem complexo, tá, gente? Quem for da área da saúde vai entender melhor como funciona a aterosclerose, mas vai formar placas na parede das artérias, podendo obstruir. E aí leva inúmeras doenças, podendo levar um infarto agudo no miocárdio, outras doenças cardiovasculares, o que é um verdadeiro problema de saúde pública, tudo bem? Então, manter o equilíbrio entre o LDL e o HDL é muito importante para diminuir o risco cardiovascular, o risco de doenças cardiovasculares. Então, vocês conseguem ver aí na figura a formação da placa de aterosclerose, tudo bem? Podendo obstruir o fluxo sanguíneo. E aí pode levar a diminuição do fluxo sanguíneo para diversos órgãos importantes, e aí levando predisposição a AVC, a infarto, doença coronariana, das coronárias do coração, inúmeras outras doenças, tá bom? Que quem for da área da saúde vai estudar mais a fundo, beleza? Bom, chegamos na estrelinha da aula, que é a glicose, né? A gente falou do metabolismo da glicose lá em sistema endócrino, falamos da glicose na respiração celular. Então eu coloquei aqui para vocês o esquema geral, tá bom? Porque a degradação da glicose está mais relacionada com a respiração celular lá no início. Então vai ocorrer, você vai ingerir o carboidrato, tá bom? Então, uma coisa que muitas pessoas confundem é que a taxa de açúcar no sangue vai estar relacionada só se você comeu o açúcar da cana, tudo bem? Mas não é isso. Todo carboidrato que você ingere vai virar glicose, vai virar açúcar. Então, arroz, macarrão, os polissacarídeos no geral, o pão vai ser degradado, vai ser quebrado no decorrer do tubo digestório, e aí vai se transformar, vai ser absorvido em glicose, tudo bem? Então a gente sofre a primeira degradação pela amilase salivar, lembra disso? Lá na boca. Depois a gente vai sofrer inúmeras degradações no duodeno, amilase pancreática, tá bom? Inúmeras outras enzimas. Então quem não viu essa aula, vê essa aula da semana passada, que eu falo das enzimas especificamente. Então a glicose vai ser absorvida e vai sofrer inúmeros processos, tá? Então aí, a gente tem primeiro a setinha 1, olha lá, a glicose sendo transformada em glicogênio, ou seja, o armazenamento do glicogênio hepático, tudo bem? Então, esse processo se chama glicogenogênese. Gênese vem da síntese, né, da produção, e glicogênio vem de glicogênio. Então, essa setinha 1 se chama o processo glicogenogênese, tudo bem?
Quem vai atuar nessa glicogenogênese? Pode ser a insulina? Pode, porque se tiver um pico de glicose muito alto, a insulina vai atuar para diminuir esse nível de glicose no sangue. Então, esse nível de glicose vai baixar a partir da glicogenogênese, transformando glicose em glicogênio e fazendo esse armazenamento da glicose na forma de glicogênio hepático. Tudo bem? Mas o contrário também pode acontecer. Num momento metabólico, né, numa situação metabólica em que o organismo necessite de glicose e você não está se alimentando, vai usar o glicogênio hepático, tudo bem? Então vai acontecer a quebra do glicogênio, tá bom? Para produzir a glicose necessária para o nosso metabolismo funcionar. Então, majoritariamente o glucagon vai atuar nesse processo, quebrando o glicogênio, transformando em glicose, então aumentando a taxa de glicose no sangue. Então vocês viram primeiro os dois processos aí relacionando a glicose com o glicogênio, beleza? Aí a gente vai para a setinha 3 e 4. Lá na respiração celular, eu falei para vocês das 3 primeiras etapas da quebra da glicose, para produzir o ATP. A glicose passa pela glicólise, tudo bem, para ser transformada em piruvato. Depois esse piruvato vai ser transformado em acetil-CoA, tudo bem? Que é a acetilcolina A. E essa acetilcolina vai entrar no ciclo de Krebs, que aí é a setinha 5 aí, ó. O consumo da acetilcolina A no ciclo de Krebs. E aí depois vai produzir os fatores todos do metabolismo celular, que vai entrar na cadeia respiratória para produzir o ATP, tudo bem? Mas, todavia, esse piruvato ele pode ser usado no sentido contrário também à glicólise, que a glicólise está representada aí pela setinha 3, que é a quebra da glicose, tudo bem? O processo contrário, que se chama o piruvato se transformando em glicose, presta bastante atenção nesse processo aqui, na setinha 4, tudo bem? Isso se chama gliconeogênese, tudo bem? Esse gliconeogênese é como se fosse uma síntese nova da glicose, tudo bem? Quando você transforma o piruvato em glicose. Por que esse processo de gliconeogênese, gente, é muito importante? Porque inúmeras outras substâncias, como as proteínas, os lipídios, tudo bem? E os ácidos nucleicos, eles podem ser quebrados, sofrerem metabolismos específicos e serem transformados em piruvato. Tudo bem? E esse piruvato que veio das proteínas e dos lipídios, eles podem ser usados na gliconeogênese para a produção de glicose, de uma nova glicose. Ou seja, num momento metabólico onde falta alimento, faltou glicose, você está num momento muito prolongado de jejum, vai haver a ação do glucagon, fazendo que esse glicogênio hepático seja quebrado em glicose no processo de glicogenólise, tudo bem, na setinha 2, mas uma hora pode acabar esse glicogênio, tá bom? Ou chegar perto de acabar. E aí, o que seu organismo vai fazer? Vai usar tanto a gordura, né, o tecido adiposo, como, no momento posterior, as proteínas da massa muscular, para sintetizar glicose, tudo bem? Para continuar o aporte de glicose. Aí eles vai pegar essas substâncias, as proteínas e os lipídios, vão quebrar em piruvato, tudo bem? Transformar elas em piruvato, e esse piruvato vai ser utilizado na gliconeogênese para produzir glicose, tudo bem? Então, o ponto-chave da aula é produzir glicose, para manter o aporte de energia para as células, para entrar no ciclo de Krebs e tudo mais, e e os seres humanos não ficarem com o desaporte de glicose sanguínea e não ter falta de energia, que pode levar ao óbito, tudo bem? Levar à morte, se não tiver energia suficiente para o corpo funcionar. A setinha 7 e 6 não precisa prestar muita atenção nelas, não, é relacionado mais à produção de ácidos gráficos e também à oxidação desses ácidos gráficos, mas isso não é importante por agora, tudo bem? Coloquei também uma figurinha aqui para vocês verem do metabolismo da bilirrubina. Não precisa gravar essa questão bem complexa, mas eu coloquei uma figura bem didática para vocês
olharem a hemácia, né, as hemácias velhas, né, quando ela termina o seu ciclo de vida, ela sofre degradação, a bilirrubina sofre uma transformação hepática, né, a síntese dessa substância hepática, da bilirrubina hepática. Essa bilirrubina vai sofrer ação no intestino da flora bacteriana intestinal e sendo transformada em urobilinogênio, tudo bem? Esse urobilinogênio pode ser reabsorvido e ser excretado pelos rins em forma de urobilina, tudo bem? Ou continua no intestino e forma a estercobilina. Tanto a coloração amarelada da urina como a coloração amarronzada das fezes vem da bilirrubina, tudo bem? Vem da degradação da bilirrubina, ok? Então, assim, quando as suas fezes, por exemplo, fezes brancas, fezes amareladas, alguma coisa está acontecendo, tudo bem? Que o normal é a coloração amarronzada, tá bom? E mesma coisa a coloração da urina. A coloração normal é um amarelo claro, tudo bem? Mesmo se tiver um amarronzado na urina, tá bom? Muito forte, ou uma urina muito branca por muito período de tempo, tá bom? Pode também ter algum desequilíbrio nesse metabolismo da bilirrubina aí. Então é muito importante ficar atento. Uma questão também que eu quero mencionar para vocês é a questão da icterícia, tudo bem? A icterícia, que ocorre nos bebês majoritariamente, tá bom? É uma situação em que o bebezinho fica amarelado, tá? No início ali da vida. E a icterícia ocorre pela imaturidade, muitas vezes, desse metabolismo aí, do bebê ter a capacidade de degradar essa bilirrubina. E aí ocorre o acúmulo da bilirrubina no sangue, tudo bem? E outras doenças também que acometem o fígado, como a cirrose, por exemplo, pode levar ao quadro de icterícia, que é a coloração amarelada do corpo, tudo bem? Visível assim no olho, na pele. Então, algumas hepatites, febre amarela, cirrose, pode haver o acúmulo da bilirrubina, porque a função hepática está comprometida e não há degradação dessa bilirrubina de forma correta. E ela acumula no sangue e aí deixa a coloração amarelada na pessoa, tudo bem? Só para vocês entenderem o porquê que fica a icterícia, chamada icterícia, que é o amarelado. Quem quiser pesquisar na internet como que fica a pessoa, pode pesquisar, tá bom? Coloquei também para vocês aí a bile, tá bom? A bile é produzida a partir do colesterol. Então, os sais biliares são sintetizados a partir do colesterol no fígado. Esses sais biliares são armazenados aí, ó, na vesícula biliar. E essa vesícula biliar vai liberar a bile no duodeno para emulsificar as gorduras. Então, as gorduras vão ser quebradas. Vocês veem aí, ó, umas bolas grandes de gordura sendo transformadas em bolinhas bem pequenininhas, que vão sofrer a ação das lipases, e aí facilita a digestão da gordura, tudo bem? Um órgão também muito importante, tá bom? Uma glândula, na verdade, é o pâncreas, que é uma glândula mista. Eu mencionei para vocês que ele é uma glândula mista, que ele também tem tanto a parte endócrina dele, que vai atuar, né, liberando hormônios na corrente sanguínea, como a parte exócrina, liberando secreções e enzimas no tubo digestório, tá bom? Para atuar na digestão, beleza? Então aí, ó, vocês conseguem ver a anatomia do pâncreas ali, ó, na cauda do pâncreas, o baço, tudo bem? Em cima tá o estômago, tá bom? Bem em cima do pâncreas, acima do pâncreas. Vocês conseguem ver o ducto colédoco descendo aí, um verdinho aí, ó, que vai juntar com o ducto pancreático, formando a papila duodenal, a ampola hepatopancreática, tudo bem? Juntando aí esses dois ductos, tudo bem? E esse ducto que vem do pâncreas, né, liga a parte exócrina dele, os ácidos pancreáticos, que vão liberar as enzimas pancreáticas nesse tubo, e esse tubo vai liberar aí na papila duodenal, dentro do duodeno, para fazer parte da digestão, tudo bem? Olha aí que eu coloquei para vocês, a porção endócrina e a porção exócrina. A porção exócrina vai estar ligada, essa parte amarelada aí, ao ducto pancreático,
tudo bem? Para ser liberado as enzimas dentro do duodeno. E a porção endócrina vai estar ligada aos capilares sanguíneos, tá bom? Que vão sintetizar insulina e glucagon, beleza? Que vai entrar na corrente sanguínea e vai atuar sistemicamente no corpo, atuando no metabolismo da glicose, beleza? Então, qualquer problema que ocorra no pâncreas pode haver desequilíbrio desses hormônios, dessa secreção de enzimas, tá bom? Qualquer problema que ocorra aí pode prejudicar o funcionamento pancreático. Coloquei para vocês aí, para vocês verem a histologia mais especificamente. Olha aí, os ácidos pancreáticos ligados ao ducto pancreático, tá bom? Essa parte amarela aí, que vai sintetizar as enzimas, né? O suco pancreático propriamente dito. E a porção endócrina, as chamadas ilhotas de Langerhans, que diferencia em alfa, que vai produzir, as ilhotas alfa vão produzir o glucagon, e as ilhotas betas vão produzir a insulina, tudo bem? A diabetes tipo 1, que eu mencionei lá na aula de sistema endócrino, a diabetes tipo 1, que é a diabetes juvenil, é uma doença autoimune que o sistema imunológico ataca essas ilhotas beta aí, ó. E aí essas ilhotas beta não param de produzir a insulina e a pessoa desenvolve a diabetes, tá bom? Então a diabetes tipo 1 ou juvenil, que ocorre muito nas crianças, é uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca as ilhotas beta e ela fica com uma hipofunção, não consegue produzir a insulina, tudo bem? Outro hormônio também muito importante sintetizado pelo pâncreas é a secretina, que é essa partezinha azul aí, ó, que vocês conseguem visualizar. Ela vai fazer o controle desses hormônios aí, insulina e glucagon. Então ela é meio que o general do pâncreas, beleza? E aqui eu coloquei para vocês, vem a interação do fígado com o pâncreas. Então assim, o alimento com alta taxa de glicose vai ocorrer estímulo das células betas, né, das ilhotas beta, a produzirem a insulina, tudo bem? Então a insulina vai estimular que o fígado absorva essa glicose e transforma em glicogênio. Ou seja, é aquele processo que eu falei para vocês do glicogenogênese, que é a síntese do glicogênio, tudo bem? Beleza? Então assim, no momento que você ingere bastante carboidrato, bastante glicose, vai ocorrer o pico de insulina. As células beta vão ser estimuladas e a insulina vai fazer aí a absorção dessa glicose e transformá-la para armazená-la em glicogênio pelo processo de glicogenogênese. Mas, pelo contrário, se ocorrer a baixa da taxa de glicose, as células beta são inibidas e aí estimula as células alfa, que é as ilhotas alfa, a produzirem o glucagon. E o glucagon vai estimular a quebra do glicogênio, ou seja, a glicogenólise, tudo bem? Em glicose. E aí vai oferecer o aporte de glicose para o sangue e manter a taxa de glicose no sangue para o funcionamento do seu corpo. Beleza? Então é assim que ocorre o equilíbrio entre pâncreas e fígado no metabolismo da glicose. Bom, finalizamos agora a digestão. Vocês conheceram de forma geral como funciona tanto na aula passada a anatomia do tubo digestório, as enzimas do sistema digestório, os sucos que vão fazer a quebra dos nutrientes, tudo bem? E o controle hormonal de tudo isso. Então a gente falou de insulina, falamos de glucagon, falamos da enterogastrona, falamos da grelina, falamos da colecistoquinina, da secretina, atuando nesse equilíbrio todo aí. Então, quem não viu essa aula da semana passada, veja que sistema digestório é o queridinho do Enem, cai sempre. Então, vejam essas duas aulas, tudo bem? Agora a gente vai falar de nutrição, distúrbios nutricionais, para entender de uma vez por todas o que acontece caso desregule todo esse processo aí, tanto de digestão de alimento como de degradação, de absorção desses alimentos. Então vamos lá. Bom, para os animais, coloquei aqui como introdução aqui, animais inclui a gente, né? Nutrição é o conjunto de processos em que substâncias nutrientes presentes no alimento são assimilados pelas células.
Ou seja, a gente precisa de nutrientes para fornecer energia, para a construção de matéria-prima, para o crescimento do nosso corpo, tá bom? A parte estrutural do nosso corpo, das nossas células, dos nossos tecidos. Então a gente precisa de adquirir, de se alimentar para fazer isso. Por a gente ter a única forma de nutrição como alimentação, a gente é chamado de animais heterotróficos ou heterótrofos, tá? Que não sintetizam o seu próprio alimento, ou seja, a gente não tem a capacidade de produzir o nosso próprio alimento. Então a gente tem que se alimentar de outros nutrientes orgânicos, tá bom? De outros animais, de plantas, de outros materiais orgânicos para a gente conseguir se nutrir. Agora, tem alguns seres vivos, como as plantas, que são autotrófas ou autotróficas, tudo bem? Que elas têm a possibilidade de sintetizar o próprio alimento. Ou seja, lembra lá da fotossíntese? As plantas assimilam o CO2, o gás carbônico, e produzem a glicose. Então elas conseguem realizar a fotossíntese e produzir o próprio alimento. Então por isso elas são chamadas de autotrófas, tudo bem? Bom, o conjunto todas essas transformações químicas que ocorrem no nosso corpo, como eu mencionei para vocês, é chamado de metabolismo, tudo bem? E a gente tem um metabolismo basal. O que é esse metabolismo basal? É a necessidade energética basal para o funcionamento das funções vitais, ou seja, para o funcionamento da função cardíaca, para o funcionamento da função endócrina, para o funcionamento da função cerebral, tá bom? Em repouso. Então, assim, é para manter o nosso organismo funcionando. Então, esse é o chamado metabolismo basal. Lógico que esse metabolismo basal não reflete o valor de um atleta, de uma pessoa que faz exercício, de uma pessoa que tem uma vida agitada, tudo bem? Toda a parte física o trabalho físico que a gente necessita de mais energia, não só desse metabolismo basal que está relacionado mais com as funções vitais, tudo bem? Para manter a gente vivo. Beleza. E aí tem a questão do sistema de calorias, que é a mensuração que a Organização Mundial da Saúde e as organizações médicas usam para mensurar a quantidade de energia que a gente precisa diariamente. Então, assim, essa quantidade de energia, gente, varia de acordo com o peso, a altura da pessoa, o sexo. Então, assim, varia bastante. Mas eu coloquei uma tabela bem geral aqui para vocês darem uma olhada quanto mais ou menos de energia a gente precisa. Então, por exemplo, um homem de 20 a 40 anos, 20 a 39 anos, de 65 quilos, necessita em torno de 3.000 quilocalorias, tudo bem? Lógico, há variações, tá bom? Depende do metabolismo da pessoa, do estilo de vida dela, tá bom? Mas um homem ativo de 65 quilos, tudo bem? Entre 20 a 39 anos, necessita em torno de 3.000 calorias. Já uma mulher de 55 quilos necessita em torno de 2.200 quilocalorias. Também vai variar de acordo com o estilo de vida da mulher, tudo bem? Se ela faz exercício, se ela tem uma vida agitada, se é sedentária, se ela está gestante ou não, isso tudo vai mudar. Então, essa tabela é de modo geral. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento de nutricionistas, de médicos, para fazer uma dieta equilibrada para todo mundo. Então, não tem que seguir isso aqui à risca, beleza? Bom, e na alimentação, a gente sempre ouve a questão bem batida já na mídia, na escola, a gente fala tudo, que tem que ter uma alimentação variada, diminuir açúcar, doce, gorduras, e ter uma diversidade de alimentos como verduras, legumes, frutas, né, cereais. Então, assim, gente, na verdade, é manter uma quantidade de quilocalorias adequadas no decorrer do dia e sem ocorrer excesso. Você pode ter o ideal é ter uma alimentação variada, tudo bem? Você não pode ter uma alimentação restritiva, por exemplo, sem carboidratos, porque tem metabolismos do nosso corpo, reações químicas que só funcionam com a glicose vinda da alimentação, beleza? Então, assim, é muito importante que a gente tenha dietas
variadas, com inúmeras frutas, verduras em abundância, que tenha proteínas, tá bom? Lembrando que quem for fazer uma dieta que vai adotar o veganismo, o vegetarianismo, tem que ter acompanhamento nutricional. Não adote esse estilo de vida se você não está acostumado, tá bom? Antes de ter um acompanhamento médico e de um nutricionista, porque essas coisas, essa inserção, ela tem que ser substituída, tá bom? Essa proteína da carne por outras proteínas vegetais, para você não ter um déficit nutricional e não desenvolver doenças, tudo bem? Então, nessa tabelinha, gente, eu coloquei aí para vocês, basicamente, o que a Organização Mundial da Saúde coloca como porções de tipos de alimentos ideais para consumo diário. Então ela coloca leites e derivados, queijos e iogurtes de 2 a 3 porções diárias por causa da ingestão de cálcio, carnes, ovos, feijão de 1 a 2 porções diárias, tudo bem? Alimentos reguladores como frutas, tá bom? De 3 a 5 porções diárias. Eu sei que muita gente não ingere nenhuma, né? Fica semanas sem ingerir uma fruta, isso é muito prejudicial para a saúde. Verduras também, consumir em abundância, de 4 a 5 porções diárias. Pães e massas também, ter mais opção de alimentos integrais, né, para evitar o pico de glicose. Muitas pessoas falam que os alimentos integrais não têm a funcionalidade, né? Falam que engordam do mesmo jeito, muito relacionado à questão da dieta, né? Da estética das coisas, mas eu estou falando da questão nutricional. Os alimentos integrais são mais benéficos para a saúde, por quê? Porque eles evitam o pico glicêmico. Quando você ingere um pão integral, por exemplo, com inúmeros cereais, inúmeras fibras, esse pão ele demora para ser digerido pela quantidade de fibras que ele tem ali presente, tudo bem? Então a digestão dele é mais prolongada, tudo bem? E aí evita que essa glicose seja absorvida de uma vez, como o pão branco, por exemplo, como o arroz, como o macarrão, tudo bem? E aí o alimento integral ele aumenta o tempo que esse carboidrato vai sendo digerido, então evita o pico de glicose. O que acontece nas massas, nos pães? O pão branco ele faz o pico de glicose, ou seja, ele é facilmente digerido, tem uma alta quantidade de glicose sendo absorvida, então vai ter o pico de insulina fazendo com que essa glicose seja transformada em glicogênio, e atingindo o limiar do glicogênio, essa glicose começa a entrar na rota da gordura, tudo bem? Bom, se você tem uma digestão prolongada, essa glicose vai sendo absorvida aos poucos, e aí você vai gastando conforme você vai absorvendo. Então os alimentos integrais são melhores sim, do que os alimentos não integrais. Então isso é um mito que muita gente que não conhece da nutrição fala, que alimento integral é tudo a mesma coisa, não sei o quê. Então assim, é muito importante vocês terem acompanhamento nutricional, irem ao nutricionista, não por questão de peso necessariamente ou de estética, mas assim, até quem está no IMC adequado tem que fazer acompanhamento nutricional, porque nutrição é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, beleza? Bom, e aí a gente coloca aí os sais minerais, vocês conseguem dar uma olhada aí nessa tabela, a relação dos principais sais minerais e a função no nosso corpo. Então coloquei a função do cálcio aí para a formação óssea, o fósforo, o flúor, o iodo, que eu falei lá dos hormônios da tireoide, que há uma lei que coloca o iodo no sal, por isso que tem que colocar sal na comida, porque o sal tem o iodo, o sal é iodado, tudo bem? E aí você consegue ter a ingestão de iodo a partir do sal. Lógico, tem alguns frutos do mar e peixes que tem o iodo, mas muita gente, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, não faz ingestão de frutos do mar com frequência. Então o sal iodado é uma alternativa. O ferro, tudo bem, o ferro que está presente nas carnes, nas hortaliças verdes escuras, principalmente quem não faz uso de carne, o ferro pode ser absorvido a partir do brócolis. O brócolis tem uma alta concentração de ferro, tá bom? O pessoal fala muito da questão de comer feijão, né?
a questão popular de comer feijão. O feijão tem uma concentração de ferro bem grande, mas a absorção dele é muito ruim, tá bom? Porque o nosso organismo não tem a capacidade de degradar a celulose, tá bom? Tá bom, gente? A celulose presente nas paredes celulares dos vegetais. E essa celulose, em alta quantidade no feijão, diminui a eficiência da absorção, tudo bem? E aí a gente não consegue absorver muito ferro do feijão. Então as hortaliças, folhas verdes como brócolis, couve, espinafre, são muito importantes para a absorção do ferro. E aí outros minerais que vocês podem estar dando uma olhada aí, que são muito importantes para a homeostase corporal, tá bom? Para o funcionamento do nosso corpo. Coloquei também, relembrando que a gente falou lá das vitaminas, tudo bem? Lá na bioquímica que a gente colocou para vocês. Então a vitamina A, a vitamina D aí, muito importante. Coloquei para vocês verem as fontes, as funções no organismo, mais para a questão de relembrar, né, a função de cada vitamina. Então dê uma olhada nessa tabela aí com calma, faça resumo dela, principalmente das vitaminas A, D, E e K, e a vitamina C, que são as que mais caem, tudo bem? Essa vitamina H aí, gente, no final, na verdade é a vitamina B8, tá bom? Que é a biotina, beleza? Muitos diferem o nome dela, algumas literaturas chamam de vitamina H, outros chamam de vitamina B8, mas eu só achei essa tabela, mas chamam de vitamina B8 aí, que é o que a gente usa aqui no Brasil, tudo bem? Então dê uma olhada nessa tabela com calma para vocês darem uma revisada nas vitaminas. E quando você não tem uma nutrição adequada, tá bom? Tanto por fatores emocionais quanto por fatores sociais, né? A gente começa a ter distúrbios de nutrição, tá bom? Que podem prejudicar de forma extremamente comprometedora a nossa saúde. Então a gente vai colocar aqui primeiro alguns conceitos para vocês saberem diferenciar, tá bom? Fome é caracterizada pela ausência de alimentação por períodos prolongados, causando inúmeros desconfortos, como dor, fraqueza, mal-estar, diminuição de funções imunológicas, tá bom? E em casos extremos, o indivíduo pode ir a óbito. Então, assim, a fome tem um amplo espectro, né? Um amplo conceito, é um conceito amplo, que a gente pode ficar 5 horas sem comer e falar que está com fome, e ter o problema na fome em países subdesenvolvidos, onde as pessoas ficam meses sem ingerir um alimento, e aí é um problema de saúde pública real, né, a questão da fome. E a fome pode desencadear vários quadros, como a desnutrição. A desnutrição é a condição patológica, ou seja, de doença, causada pela falta de digestão e falta de absorção de nutrientes de forma correta para o funcionamento do corpo, tá bom? Então, a desnutrição ela pode vir da fome, tudo bem? Ela pode vir de doenças relacionadas. Então, o indivíduo não consegue ingerir a quantidade suficiente de alimentos, de nutrientes, para manter o funcionamento do seu corpo. Então, desenvolve um quadro desnutricional, tudo bem? A inanição é um termo que fala sobre a total falta de ingestão de alimento, tá bom? Que aí o organismo começa a consumir os próprios nutrientes que compõem, ou seja, a inanição vai ter uma degradação, por exemplo, da massa muscular, a degradação do tecido adiposo, degradação de inúmeros tecidos, como tecido nervoso, tudo bem? Então, assim, pode ter que uma pessoa tenha fome, desnutrição e inanição ao mesmo tempo, tudo bem? Não são conceitos separados, beleza? Mas a inanição caracteriza um quadro em que o organismo começa a consumir os próprios nutrientes que compõem o corpo. Então, é esse que se chama a inanição. A subnutrição, gente, é um termo muito utilizado por nutricionistas, porque a subnutrição ele pode estar relacionado com a desnutrição, tá bom? Mas não necessariamente vai estar relacionado somente com a desnutrição. A subnutrição pode estar relacionado, por exemplo, com a alimentação pobre em nutrientes. Por exemplo, muitas pessoas que não têm quadros
de fome, fazem ingestão adequada, a ingestão excessiva, até excessiva de nutrientes, mas é uma alimentação totalmente pobre, tudo bem? Em diversidade de vitaminas, de sais minerais. Isso ocorre, por exemplo, em muitas pessoas que fazem ingestão somente de carboidrato, tudo bem? Comem muito pães, comem muitos macarrão, muitas besteiras como refrigerante e outros alimentos que não têm valores nutricionais significativos, e aí a pessoa apresenta um quadro de subnutrição. Ou seja, ela está ingerindo alimento, mas o alimento que ela está ingerindo não tem valor nutritivo nenhum. E aí pode desencadear um quadro de subnutrição. Outra questão também é a perda de nutrientes. Algumas doenças relacionadas com câncer, por exemplo, pode ocasionar a perda de nutrientes. E aí a pessoa até ingere alimentos, mas ela não consegue ter uma nutrição adequada. Então isso se chama subnutrição. Beleza? Então esses 4 conceitos aí, apresentando para vocês saberem a diferença. Bom, a questão social da coisa também muito importante. A ONU afirmou em 2019 que 820 milhões de pessoas no mundo passam fome atualmente. Ou seja, quase 1 bilhão de pessoas vivem em condições miseráveis que não conseguem ter acesso à alimentação, acesso a alimentos de qualidade, então passam fome. Isso é muito importante porque se você tiver na sua redação a relação com a questão da fome no mundo, a fome no Brasil, que vem aumentando significativamente nos últimos anos, vocês podem utilizar esses dados aí que eu apresentei para vocês, tudo bem? Então é muito importante a gente debater a questão de acesso a alimentos desiguais no mundo, pelas diversas populações do globo, como uma grave crise humanitária e grave crise de saúde pública. Vocês jovens que estão saindo do ensino médio agora, entenderem isso, que isso é uma gravidade que ainda acomete muita gente ao redor do mundo. Então, assim, é uma crise muito, muito importante de ser estudada e de ser debatida em sala de aula, porque não é uma crise fácil de ser resolvida e não está sendo resolvida nos últimos tempos, só está sendo piorada, né? Então aí você consegue ver a Ásia é o continente com o maior número de pessoas passando fome atualmente, seguida pela África e depois América Latina e Caribe, com o Brasil inserido aí nessa realidade da América Latina. Tudo bem? Também falar que muitas pessoas estão num quadro chamado insegurança alimentar, que isso está cometido aí de 2 bilhões de pessoas. Então é muita gente. Então, o que é insegurança alimentar? A pessoa não necessariamente passa por fome, mas ela não tem a segurança de que vai ter alimento, né, por um mês ou por um grande período de tempo. Então, a qualquer momento, ela pode ter quadros graves de fome, quadros graves de não acesso à alimentação. E isso, gente, acomete 2 bilhões de pessoas. É muita gente em situação de insegurança alimentar. Então, você vê aí que é uma crise social que impacta a saúde pública. E aí a gente tem outros dados, por exemplo, que bebês que nasceram abaixo do peso. Ou seja, cerca de 20,5 milhões de bebês nasceram em 2019 abaixo do peso. Ou seja, é a má nutrição da mãe, má nutrição no decorrer da gestação, e aí corrobora para a prematuridade. Então vocês veem que a fome ela pode ter inúmeros desdobramentos, tanto a questão da miséria, quanto a questão da mortalidade infantil, tanto a questão da subnutrição. Então, assim, é uma questão que vocês têm que levar para a redação, caso a redação aborde a questão do acesso ao alimento, a dificuldade, a desigualdade de acesso a alimento no mundo e no Brasil. Beleza? Levando para a nossa questão particular aqui, porque a fome está relacionada com a pobreza e a extrema miséria, tudo bem? Vocês conseguem visualizar aí dados do IBGE de 1992 a 2017, a relação da pobreza e extrema pobreza. Vocês conseguem ver que houve uma queda significativa, tá bom? De
26 milhões de pessoas em 2005 para 9 milhões de pessoas em 2013, tudo bem? Que foi uma queda significativa aí, que milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e da extrema pobreza. E aí vocês conseguem ver, a partir de 2014 e 2015, essa curva subindo de novo, né? Que cerca aí de 4 milhões de pessoas voltaram para a linha da pobreza, ficar abaixo da linha da pobreza. E isso está muito relacionado com as questões políticas, as decisões dos nossos governantes, a crise política que desencadeou em 2015, 2014, a crise econômica que veio como consequência dessa crise política. Então, assim, é muito importante a gente relacionar que as questões políticas impactam nas questões de saúde, nas questões sociais. Então a gente não pode ficar desligado, não debater sobre política, não discutir o futuro do nosso país, porque olha aí, olha os dados aí. Os fatos são muito importantes para a gente entender a dinâmica do que está acontecendo no Brasil, na gravidade que a gente está passando aí nessa questão da pobreza, né, do Brasil retornando para o mapa da fome, de novo, como a ONU afirmou alguns tempos atrás, da questão do Brasil voltar ao mapa da fome. E a gente está falando aí de um quadro que vai até 2017, mas com certeza as novas curvas de extrema pobreza, né, muito relacionado com a crise de 2020, que é a pandemia que a gente está vivendo, a crise econômica que a gente está vivendo e política, né, vai impactar sim no aumento de número de pessoas na pobreza, em situação de pobreza. Então isso tudo, gente, tem que ser debatido, discutido, e também é um fator de argumento para vocês caso a questão do acesso à alimentação caia para vocês falarem sobre a questão da pobreza no Brasil. E aí, coloquei a notícia para vocês que foi publicada em maio desse ano, né? O Brasil está voltando ao mapa da fome. Então, você vê aí que um aumento aí de 7%, né, em 2020, ou seja, a ONU estima que 14,7 milhões de pessoas fiquem em extrema pobreza até o final desse ano. Então, vocês veem aí que o que houve aumento na curva de 3 milhões de pessoas, pode ser aí, se a gente em 2017 estava em 12 milhões de pessoas, vocês coloquem em 2019, no início desse ano, umas 14 milhões de pessoas, e aí se você vai ter um aumento de 7%, ou seja, você vai ter um aumento de 14 milhões de pessoas em extrema pobreza, então você soma 14 milhões que já estavam com os 14 milhões desse ano, você tem 28 milhões de pessoas em extrema pobreza no Brasil. Em pobreza e extrema pobreza no Brasil. Ou seja, vai ultrapassar os níveis de 2004, 2005. Ou seja, vai ser a pior crise humanitária do Brasil. Então, isso vocês têm que estar claro na cabeça do que está acontecendo no país. Não ficarem desligados, porque o Brasil está entrando num buraco sem fim e a gente tem que discutir essas questões, tá bom? Beleza, falamos agora das questões sociais, até me prolonguei demais nessa questão, porque é uma coisa que eu gosto de falar, que vocês têm que saber, que vocês têm que discutir, que isso não pode não ser debatido, mas também há doenças ocasionadas, ou doenças específicas ocasionadas a partir da desnutrição, tá bom? Uma dessas doenças que é muito comum na África, principalmente, mas ocorre também no Brasil, é a Kwashiorkor, tá bom? Que é um nome africano, beleza? Um nome que veio da África do Sul, principalmente. O Kwashiorkor é um tipo de desnutrição enérgico-proteica. O que acontece? Ocorre a situação do Kwashiorkor em muitas populações que fazem ingestão de alimentação somente com carboidratos, ou seja, só tem acesso a pão, por exemplo, a carboidratos, arroz. Muitas populações só fazem ingestão de papa de arroz, por exemplo, que é o único alimento que consegue ingerir, que consegue
ter na alimentação, ter acesso, então não faz ingestão de carne, por exemplo, ingestão de verduras, legumes variados. Então, há um déficit proteico muito grande, tá bom? Então, o organismo não consegue ter a ingestão de aminoácidos, por exemplo. E aí não sintetiza a albumina, que é a proteína do sangue, e aí o sangue fica sem albumina, tudo bem? Então, isso vai interferir na questão osmótica sanguínea, porque se você diminui a concentração de proteínas no sangue, tudo bem? As proteínas dos tecidos vão puxar água por questão osmótica. Lembra da pressão osmótica? Vai do menos concentrado para o mais concentrado, a água. Então, se está pouca concentração de proteínas no sangue, o sangue vai ter desregulação osmótica ali e a água vai dos capilares do sangue para dentro dos tecidos e acumular nas paredes dos tecidos. Então você vê aí que é duas crianças com um volume abdominal muito grande, porque há o acúmulo de líquidos, edemas nos tecidos, e aí a queda de cabelo, porque não tem construção proteica, retardo no crescimento. Então a criança não cresce, porque não há síntese de estrutural, tudo bem? Aumento do fígado, porque o fígado fica sobrecarregado tentando produzir essas proteínas e não consegue, porque não há ingestão de fígado, de proteínas, desculpa. Então, essa basicamente é a Kwashiorkor. Então, se vier na sua prova essa imagem aí de uma criança com volume abdominal gigante, entendeu? Ou muito grande, você pode colocar Kwashiorkor com certeza uma desnutrição enético-proteica. Pode vir falando do Kwashiorkor e perguntando para você qual nutriente principal que é acometido nessa doença, que não há ingestão nessa doença. Aí você vai colocar a ingestão de proteínas. Outra doença também relacionada à questão de desnutrição é o marasmo, tá bom? Que é uma condição, que é um dos tipos de desnutrição também, enético-proteica, tá bom? Em que há uma inanição. Olha aí, vocês conseguem ver a inanição, que é a perda de massa muscular, a perda de gordura generalizada, tudo bem? E essa desnutrição, ela ocorre pela falta de alimentos no geral, não só de proteínas, tá bom? Então ocorre uma deficiência primária de carboidratos e gorduras, né? Então a pessoa não consegue fazer ingestão de carboidratos e gorduras, e aí vai ter a questão da degradação dos lipídios, do tecido adiposo, depois a degradação dos músculos, tá bom? A degradação de outros tecidos para poder ter o aporte de glicose, tudo bem? Como eu falei no metabolismo lá, que o organismo usa proteínas e lipídios para sintetizar a glicose, ou seja, se você não está ingerindo, vai consumir o glicogênio hepático. Acabou o glicogênio hepático, vai ocorrer a degradação de proteínas e lipídios, tudo bem? Do tecido adiposo, para continuar o aporte energético. Então, o marasmo é essa condição aí de inanição, de desnutrição geral, que pode levar à morte também, tudo bem? Bom, e como que a gente define também a questão do peso, que uma pessoa está num peso adequado ou não? A Organização Mundial da Saúde indica a questão do índice de massa corporal. Vocês já devem ter ouvido falar disso, que é o IMC, tá bom? Por que eu estou mencionando o IMC? Porque o IMC já caiu nas provas de matemática e também nas provas de biologia, tudo bem? Então vocês têm que saber o que é IMC. Bom, o IMC varia de 18,5, tá bom, a 24,9, que seria o peso ideal, o peso normal que a Organização Mundial da Saúde coloca. Abaixo de 18,5 seria o baixo peso, abaixo do peso, tá bom? Que seria não estar no peso ideal. Então é a pessoa que está com peso muito abaixo do normal, beleza? O sobrepeso é aquele que varia de 25 a 29,9 de IMC, tudo bem? Aí, depois do IMC 30, entra os graus de obesidade, que é a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. A obesidade grau 3 é o que a Organização Mundial da Saúde chama de obesidade mórbida, que é a obesidade grave, tudo bem? Bom, esses valores de IMC, gente, eles podem variar, tá bom? De acordo, por exemplo, uma pessoa muito musculosa, por exemplo, que malha muito, que tenha muitos músculos,
pode ter um IMC de obesidade, por exemplo, sabe? Um IMC acima de 30. Então, o IMC muitas vezes não indica fidedignamente a condição nutricional da pessoa. Então, é muito importante também fazer uma avaliação nutricional onde vai ver taxa de gordura, taxa de massa muscular, taxa de tudo isso para colocar a pessoa, caracterizar o biotipo da pessoa. Então, o IMC é uma questão de triagem, tá? Uma triagem inicial, mas não necessariamente vai dizer que vai colocar a pessoa, rotular, colocar a pessoa dentro de um quadro, uma categoria que não tenha particularidades a ser analisadas. Então, o acompanhamento médico, nutricional é muito importante para definir em que categoria cada pessoa está. Então, o que vem a ser esse IMC? O IMC é um índice calculado. Você vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. E aí você vai ter o índice do IMC, tá bom? Então, uma pessoa, por exemplo, que tenha 80 quilos e tenha 1,80 de altura, por exemplo, você vai pegar 80 quilos, botar ali no numerador. No denominador vai colocar a altura ao quadrado, ou seja, 1,8 vezes 1,8, tudo bem? Que vai dar um valor e vai dividir isso aí e vai achar o valor do IMC, tudo bem? Bom, o IMC é muito importante para a questão da triagem, para identificar também a gravidade de alguns transtornos alimentares e nutricionais, tudo bem? E transtornos endócrinos. Aí eu vou falar aqui da questão dos transtornos alimentares. Por que se chama transtornos alimentares? Gente, muitas vezes isso não é debatido nas escolas. E o que eu acho um absurdo, não falar sobre transtornos alimentares, porque muitos jovens, adolescentes, são acometidos por transtornos alimentares e não recebem o tratamento adequado, o acompanhamento correto, porque a família acha que é frescura, a escola acha que é frescura, até o próprio indivíduo não consegue identificar a condição que se encontra e aí não busca ajuda também. Então, assim, é muito importante identificar o que são transtornos alimentares. Transtornos alimentares, gente, são condições psiquiátricas. Então, está dentro da questão da psiquiatria, tudo bem? Então, o primeiro transtorno alimentar clássico que muitas pessoas discutem é a questão da anorexia, tá bom? Que está relacionado muito à questão estética, do rótulo vendido pela sociedade, o rótulo doentio, quase inalcançável, que é vendido padrão corporal. E aí a pessoa entra numa condição psiquiátrica, tá bom? Desenvolve uma condição psiquiátrica que a leva a limitar a ingestão calórica por dia, a ingestão calórica diária. Dessa forma, ela vai limitando a ingestão de calorias e de uma forma que comprometa a sua saúde e leve a quadros graves de desnutrição, tudo bem? Muitas vezes a anorexia é caracterizada por uma condição que a pessoa não consegue enxergar o quadro de desnutrição grave que ela se encontra. Ou seja, ela se olha no espelho, ela coloca uma roupa, ela acha que ela ainda está sobrepeso, com um peso acima do normal, tudo bem? Então ela é uma condição psiquiátrica que precisa de acompanhamento interdisciplinar, ou seja, acompanhamento de psicólogos, acompanhamento de psiquiatras, de nutrólogos, de nutricionistas, tudo bem? De psicólogos, já mencionei também, de médicos e endocrinologistas, tudo bem? Então, assim, é muito importante identificar esse transtorno da anorexia e levar o indivíduo, a indivídua para o acompanhamento interdisciplinar, tudo bem? Bom, a bulimia também é um transtorno alimentar, que é uma condição psiquiátrica, tudo bem? Em que a pessoa sente culpa pela alimentação inadequada, tudo bem? Ela não consegue fazer uma alimentação adequada, distribuída nutricionalmente, tudo bem? Sobre aquela pirâmide que eu coloquei para vocês. E aí o que acontece? Ela não é caracterizada pela restrição da ingestão de alimentos. Ela ocorre uma ingestão excessiva de alimentos, então ela desenvolve uma compulsão momentânea,
Então ela ingere uma grande quantidade, aí depois ela desenvolve uma culpa e ela quer retirar aquele alimento, tá bom? Então ela quer eliminar aquele alimento que ela ingeriu em grande quantidade, ou um alimento considerado não nutritivo, e aí ela estimula vômito, né, estimulando as estruturas que vão levar à ânsia de vômito, tudo bem? Ou ela toma medicamentos laxantes, medicamentos eméticos que vão estimular o vômito, tudo bem? E aí pode desenvolver a bulimia, o quadro chamado de bulimia. Esse quadro, gente, não necessariamente vai estar relacionado com magreza, tudo bem? Porque vai depender do tempo depois que a pessoa vai estimular o vômito, tudo bem? Então, assim, é muito importante que os familiares, amigos que estejam presentes na vida de uma pessoa com bulimia identifique, oriente, acolha, tá bom? A pessoa, fale com a pessoa sobre isso, discuta, não que coloque culpa nela, porque é um transtorno que a pessoa não consegue sair sem ajuda, tudo bem? É muito importante isso, não levar as questões como frescura, como que a pessoa entrou que por ela mesma querer. Então, assim, é uma condição psiquiátrica que precisa de ajuda, que precisa ser levada ao profissional adequado para ser tratado, para ter um acompanhamento interdisciplinar, psicólogos, nutricionistas, tudo bem? Então, assim, é muito importante identificar isso, conversar, debater, para que o quadro não seja agravado, tudo bem? E outro transtorno também psiquiátrico, que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando a pessoa ingere muitas calorias acima do normal e não há estímulo a vômito como nenhuma tentativa de eliminar esses alimentos. Ou seja, não se enquadra na bulimia, tudo bem? Então, ou seja, a compulsão alimentar são ataques súbitos de ingestão excessiva, tudo bem? Então, assim, a pessoa, do nada, ela quer comer muito alimento, então ela come diversos alimentos, muitas vezes alimentos não nutritivos, tudo bem? Com alto teor calórico, beleza? E pode estar relacionados com muitas questões emocionais também, como ansiedade, estresse, depressão. Então, essa compulsão alimentar também é um quadro que tem que ser tratado interdisciplinarmente, com psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, tudo que eu mencionei para vocês anteriormente. A compulsão alimentar também não necessariamente vai estar relacionado com quadros de obesidade e sobrepeso, tudo bem? Não é uma questão relacionada diretamente a isso, mas pessoas com compulsão alimentar podem ser mais propensas, pode estar relacionado com a obesidade grave. Então, é muito importante saber disso, que a questão da compulsão alimentar não é frescura, não é algo que a pessoa que é relaxado, que é algo que muitas pessoas rotulam, a questão da estética também, não vê a questão da alimentação como algo relacionado com a questão psicológica, tudo bem? Então aí muitas pessoas que têm compulsão alimentar não buscam ajuda, a família não apoia, não sabe orientar da forma correta, os amigos também não, e aí a pessoa pode desenvolver um quadro de obesidade grave se não tiver uma intervenção adequada. Então, fazer o manejo, o acolhimento dessas pessoas e fazer o manejo do tratamento aí adequado da compulsão alimentar, tudo bem?